A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem que veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Eu estou muito grata a Deus por mais esta oportunidade. Espero que todos vocês estejam bem. Eu quero que vocês saibam que eu tenho orado muito pela vida de cada um, todos os inscritos, todos aqueles que estão recebendo as mensagens. Eu espero de todo o coração que essas mensagens tenham te edificado, que elas tenham te fortalecido na fé em Jesus Cristo, amém? Deus falou muito forte no meu coração, desde ontem Ele trouxe uma mensagem que tem ruminado no meu coração, me fez refletir muito e eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês também irão refletir através dessa mensagem. Ela se encontra em Gênesis capítulo 6, nós vamos ler aqui a partir do versículo 5, tá? E ela diz assim: O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis, as aves do céu. Estou triste porque os criei. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Ao ver esta corrupção e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício. Amém, irmãos? Essa mensagem tocou muito ao meu coração. Eu creio que muitos irmãos já conhecem a história de Noé, uma história muito conhecida. Todos conhecem o grande projeto que Deus entregou à vida deste homem, de construção de uma arca, de repopulação de todo o mundo, né? Então, a partir daquele momento, Noé e sua família seriam que ancestrais de toda a criação, de toda a descendência viria a partir deles. Então eu vejo que uma responsabilidade muito importante, muito forte sobre este homem. Porém, algo que me chama muito a atenção, que Deus fala muito ao meu coração, em primeiro lugar, é sobre o declínio de toda a face da terra, de toda a humanidade, sobre a corrupção. E, gente, aqui eu não estou falando apenas de uma questão do homem pecador, que nós sabemos que é a partir de Adão, a partir do pecado de Adão e Eva, todos os homens que viveram na terra, exceto Jesus, foram destituídos da glória de Deus, por isso todos pecaram. Todos nós, homens e mulheres, vamos pecar, por mais santos, por mais santificados que sejamos, porque é isso que a palavra nos orienta, certo? No entanto, aqui fala sobre um pensamento mau em todas as ações. No versículo 5, como eu li já para vocês, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Isso me chamou a atenção, meus irmãos. Isso me chamou muito a atenção, porque eu penso que nós temos processos mentais, nós temos memórias, nós temos um espectro emocional muito complexo. Vejo aqui Deus mostrando que tudo que o homem fazia, por mais que aparentemente fosse bom, tinha uma intenção ruim. Tinha lá no fundo uma raiz de maldade. Então, o que eu vejo aqui? Que toda a face humana estava corrompida e tudo aquilo que eles produziam era tendencioso para o mal. Olha só isso, meus irmãos. Era um declínio moral. Era uma situação que fez com que Deus se arrependesse de toda a criação, gente. Olha só. O quanto que a nossa intenção pode desagradar ao nosso Deus. O quanto que, se nós não estivermos com uma intenção focada no reino de Deus, na sua vontade, na sua justiça, nós podemos desagradar o Espírito Santo de Deus. E eu fico pensando, gente, aqui, refletindo como pode. Eram todos descendentes de um homem e uma mulher que tiveram comunhão, uma comunhão que nunca ninguém teve. Adão e Eva, gente, tinham comunhão com Deus. Deus visitava, Deus falava com eles como nunca nem falou conosco. Eles viram o Senhor face a face, só que infelizmente eles não conseguiram transmitir essa comunhão, eles não conseguiram passar para gerações esse ensino, o que eles tinham retido ali no Jardim do Éden. Infelizmente
foi rapidamente consumido pelas trevas, pelo mundo, pelo pecado, e eles não conseguiram passar isso por gerações, pelos seus descendentes, e logo seus filhos. Caim, nós vemos que cometeu um dos piores pecados, foi o primeiro assassino na humanidade. E por que ele foi um assassino, gente? Porque ele foi incapaz de reconhecer que a oferta dele não foi uma primícia excelente para Deus. Ele foi incapaz de reconhecer que, na verdade, o que ele tinha que mudar era ele, não era o outro. Ele não tinha que matar o seu irmão, essa não era a solução para o problema dele. A solução para o problema dele era reconhecer o erro dentro dele, colocar Deus em primeiro lugar, oferecer a primícia, oferecer a excelência. Era isso que Deus estava pedindo para Caim. Deus avisou ele antes. Só que nós vemos que, mesmo avisando, não conseguiu impedir o pecado de assassinato de um homem justo, de um homem que estava oferecendo o seu melhor a Deus. Esse foi o erro de Abel, oferecer o melhor a Deus. Então, nós vemos aqui, gente, infelizmente, uma corrupção muito grande na humanidade. E o que era bom virou fora de moda. O que é agradável aos olhos do Senhor, a excelência no serviço, as boas intenções, o serviço com excelência virou algo errado. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma imoralidade adentrando, uma corrupção. Só que no meio de tudo isso, existia um homem, Noé, gente, era o único homem que era justo e íntegro nesta situação. E eu creio que eu estou falando para Noés aqui, eu creio que você é um remanescente de Deus, que você é aquele que Deus está escolhendo em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração que se curvou ao sistema. Eu creio que você é este Noé, justo e íntegro, que está se desviando do mal, alguém que Deus quer escolher para um grande projeto, alguém que Deus pode confiar um grande projeto, porque Ele sabe que se Ele te passar todas as instruções, você não vai se desviar, você não vai querer fazer conforme a sua vontade, porque isso com certeza iria impedir o sucesso do projeto. Então nós vemos um homem aqui que se destacou. Por que ele se destacou, gente? Porque ele era justo e íntegro. Mas com certeza, eu penso o quanto Noé devia ser ridicularizado nessa situação. O quanto Noé provavelmente deveria o quê? Ser sido segregado de todos, justamente por isso. O quanto ele teve que viver uma vida separada de muitas renúncias sociais, renúncias de todos os tipos possíveis, psicológicas, emocionais, porque ele tinha que viver separado. E eu vejo Deus confiando a este homem um grande projeto, um projeto cujo qual os seus filhos seriam aqueles que levariam a repopulação para toda a humanidade. E a descendência viria de seus filhos. Olha essa responsabilidade, né, meus irmãos? E o que eu quero falar com vocês aqui hoje? Eu quero trazer uma reflexão sobre a intenção do seu coração. O que tem te motivado? Qual é a motivação das suas obras? Eu quero que você reflita qual é a intenção do seu coração sobre tudo que você está fazendo. Você tem a intenção de agradar ao Senhor, aquele que te criou, aquele que te deu sopro de vida, aquele que sim, Ele é o único capaz de fazer aquilo que você tem pedido, cuidar dessa causa aí que é praticamente perdida, uma causa impossível, aquele que pode te dar saúde se você tem enfermidade, aquilo que pode prosperar o que está entrando em falência, aquilo que pode dar vida a um vale de ossos secos. Ele é esse Deus que pode fazer todas as coisas, mas Ele quer de você o quê? Um reconhecimento, que você entenda que enquanto você não tiver esse reconhecimento sobre a soberania dEle, sobre que você precisa se submeter a Ele, todas as suas ações a Ele, não tem como Ele confiar coisas maiores a você. Você precisa entender o nível que Deus quer colocar, o nível que Deus quer te colocar é muito grande, para que haja embaraços com a corrupção deste mundo. E, gente, eu não estou falando de corrupção, aqui fala sobre depravação e vício, e quando você vai pesquisar o que significa depravação, você vê que é o quê? Um declínio moral. E o que nós temos vivido hoje em dia? Declínio moral. E quando nós falamos de vício, a gente pensa que é bebida, fumo, que é prostituição, adultério, mas a gente não fala de vícios apenas sobre isso. Vício pode ser todo comportamento tendencioso, pode ser um comportamento que é sutil, mas que te leva para o pecado, que contamina o seu coração, que está contaminando as suas obras.
E isso tem desagradado ao coração de Deus. Eu quero deixar essa mensagem ao seu coração. Eu espero de todo o coração que a partir dessa mensagem haja um reconhecimento de que você precisa melhorar, de que nós precisamos melhorar todos os dias, confessar todas as nossas mazelas diante de Deus, reconhecer e nos arrepender dos pecados, do que pensamos, de obras que são realizadas por nossas mãos, que muitas vezes não glorificam o nosso Deus, mas que pode ser aí usado, uma ferramenta por inimigo. Então eu quero deixar essa mensagem no seu coração. Eu sei que é uma mensagem forte, é uma mensagem de exortação, de ensino, mas que é necessária, meu irmão. Eu não vou especificar os tipos de pecados sutis que podem acontecer. Eu quero deixar isso para sua reflexão e o Espírito Santo de Deus vai trazer à tona ao seu entendimento o que precisa ser melhorado, o que você precisa buscar em Deus para que você venha se transformar realmente em uma nova criatura, viver aí uma nova aliança e usufruir dos benefícios, porque, infelizmente, gente, nós estamos em um momento de extremo declínio e a gente não pode se retirar dessa lista, infelizmente, porque nós estamos sempre tendenciosos para o mal. E se não é a graça de Deus em nossas vidas, nada seríamos. Nós já iríamos sido tragados, com certeza, pelo inimigo. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo, essa mensagem tenha te alertado, amém, irmãos? Eu deixo essa mensagem para a sua reflexão. Até o próximo vídeo.